Olá, queridos amigos e irmãos, estamos mais uma vez juntos e hoje nós vamos estudar as cartas de Jesus Cristo às igrejas do Apocalipse. Interessante isso, né? Esse é um dos temas mais fascinantes, eu gosto muito. Essas cartas, elas foram apresentadas assim, no estilo das antigas epístolas. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo se apresenta a João na ilha de Patmos em visão. E evidentemente João ficou muito feliz com isso, né? Porque ele estava exilado ali da ilha de Patmos, uma ilha rochosa, ali no mar Egeu. E Jesus Cristo então apresenta para ele as coisas que deveriam acontecer através dos tempos. E essas cartas, elas são cartas assim bastante interessantes, porque elas foram enviadas para 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. E você deve perguntar, havia apenas 7 igrejas? Evidentemente que não. Havia várias igrejas ali. Mas essas 7 igrejas, elas contêm características que se enquadram nas mensagens que Jesus Cristo pretendia enviar para o seu povo ao longo da história. Ou seja, cada igreja dessa tinha uma característica representando um certo período do povo de Deus ao longo do tempo. Desde a época em que a igreja foi fundada, no ano 31, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa primeira igreja, a igreja de Éfeso. No livro As Revelações do Apocalipse, escrita pelo autor Roy Alan Anderson, ele faz uma descrição muito interessante, ele vem apresentando assim, conselhos, características e tal. Eu gosto muito dessa abordagem de Roy Alan Anderson. Existem diversos autores que abordam a respeito do Apocalipse, mas essa distribuição didática do autor Roy Alan Anderson é bem interessante. Então ele diz assim, que a igreja desejável, a igreja de Éfeso, ela foi desejável porque foi a igreja apostólica, uma igreja corajosa, destemida. Com exceção de João, todos tiveram a morte do martírio, né? Passaram pela morte de martírio. E essa primeira fase da igreja, ela vai então do ano 31 até aproximadamente o ano 100, não é o nosso assunto hoje. Depois vem a carta de Esmirna, que significa cheiro suave. Depois a carta à igreja de Pérgamo, que significa elevação. Carta a Tiatira, é uma igreja que transige. E também é um período de sacrifício de contrição. Depois a carta à igreja de Sardes, é uma igreja morta, mas nela também ocorre aqui o cântico de alegria. E aí então vem a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, que foi a penúltima igreja, essa igreja que vai chegar até o ano de 1844. O início dela é discutível, alguns colocam aí o período da reforma, outros colocam um pouco mais adiante, mas eu acredito que essa igreja de Filadélfia, ela vai pegar aí as grandes missões, William Carey, né? Esses grandes homens de Deus que saíram pelo mundo para pregar o Evangelho e que tiveram assim uma abnegação muito grande até o movimento milerita, grande amor fraternal, um grande desejo de ver o Senhor Jesus Cristo voltar. Chegamos então ao ano de 1844 e é inaugurada então aí a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Só o nome Laodiceia já é um nome bastante interessante, porque Laodiceia significa julgamento do povo, ou julgamento do povo justo, ou povo julgado, porque a palavra Decaio significa justo, Decaiocine significa justiça. Eu quero ler a carta aqui, vamos ler a carta. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo,
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós temos uma série de lições para tirarmos. Eu vou começar aqui convidando você para ler comigo aqui um texto muito interessante. O grande Redentor representa-se a si mesmo como um comerciante celestial, carregado de riquezas, chegando de casa em casa, apresentando suas inapreciáveis mercadorias. Importa que purifiquemos o templo da alma, dos compradores e vendedores, para que Jesus possa ocupar a sua morada. Aí, a irmã White, dotada pelo dom de profecia, recebeu mais de 2.000 sonhos e visões. Deus vai passando para ela assim, algumas informações muito interessantes. Ela diz assim: o ouro provado no fogo, ela vai dizer, ela vai aqui comparar com a fé e amor. Ou seja, é a fé purificada pelo amor. E os preciosos e belos atributos de nosso Redentor. O vestido branco significa a justiça gloriosa de Jesus Cristo. E o colírio é para que nós possamos discernir as coisas espirituais e cujos efeitos vêm através do poder do Espírito Santo na vida da gente. É interessante isso, né? Com relação à testemunha verdadeira, quem é a testemunha verdadeira? Talvez você esteja perguntando, pastor, quem é a testemunha verdadeira? Aqui mesmo no capítulo 1, no verso 5 do Apocalipse, nós temos aqui a descrição, vamos lá, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha ou a testemunha verdadeira. Então, Jesus Cristo é a testemunha verdadeira. É Jesus Cristo que está apresentando, então, essa mensagem para a igreja de Laodiceia. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito dessa igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia ficava a aproximadamente 10 quilômetros de Hierápolis. Hierápolis ficava no alto, Laodiceia ficava embaixo. Hierápolis era uma cidade que tinha águas quentes, um lugar bastante aprazível, agradável. E essas águas quentes desciam por um vale chamado Vale de Lico. E quando chegavam em Laodiceia, essas águas estavam mornas. Laodiceia era uma cidade comercial e uma cidade industrial. Ali havia inclusive uma escola de medicina chamada Bucaru. E eles ali produziam um pó que vinha da Frígia, chamado pó frígio, que era para poder fazer o tratamento dos olhos. Com esse pó, então, eles faziam colírio. Era uma cidade muito opulenta, uma cidade rica, uma das primeiras cidades a obter bancos, onde se guardava dinheiro. Era uma cidade realmente riquíssima. E essas águas mornas faziam com que as pessoas regurgitassem. Se alguém tivesse algum problema gástrico, né? Tomava aquela água para poder regurgitar. Eles também faziam um tratamento, um cultivo de lã preta. Laodiceia era um dos poucos lugares no mundo onde havia ovelhas com lã preta. E essa lã preta era muito cara, era muito valorizada no mercado. E as pessoas, então, aquela coisa do luxo, da opulência, não é? Elas gostavam de exibir um casaco, uma roupa feita com aquela lã preta de Laodiceia. Laodiceia também era um lugar onde as pessoas gostavam de construir casas suntuosas para poder passar o verão. Era um lugar realmente assim extraordinário. E um lugar também muito rico.
Então não é à toa que Jesus Cristo mandou essa mensagem para Laodiceia, e a sua igreja estava ali. A igreja de Cristo estava ali, como nós estamos no nosso mundo também. E uma coisa que é muito comum é o povo de Deus se apropriar da moda, do estilo, da cosmovisão do lugar onde ele vive. E Jesus Cristo está falando para uma igreja que certamente foi influenciada por toda essa cultura de Laodiceia. E na sua carta, ele vai retratar aquilo que está no coração de Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Quando nós estudamos a história de Laodiceia, sabemos que ela foi varrida por um terremoto, e o governo imperial ofereceu ajuda, mas eles disseram, nós não precisamos, nós mesmos com o nosso dinheiro reconstruiremos a nossa cidade. E essa também era a condição da igreja, muita opulência, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, sim, pobre, cego e nu. Então Laodiceia tinha esse estigma de riqueza, e o Senhor diz que era miserável. Tinha também o estigma da opulência. Jesus diz para ela, pobre. Eles se orgulhavam também do seu cofrígio, da sua escola de Mancaru. E o Senhor diz, cego. Se orgulhavam da sua lampreta. E ele diz, nu. Isso tem uma lição muito grande, especialmente para nós que somos adventistas do sétimo dia, porque nós nos encaixamos nessa profecia, por uma razão muito simples. Quando Jesus escreve para essa igreja Laodiceia, Laodicaios, ou seja, o povo do julgamento, está fazendo uma referência ao período do julgamento que começou em 1844, que é o juízo pré-advento investigativo. Então esse é o povo que surge a partir dali do ano de 1844. Então essa mensagem é uma mensagem direta para nós que somos adventistas do sétimo dia. E, infelizmente, devido ao fato de nós termos adquirido muito da cultura aí de fora, da cultura do mundo secular, nós acabamos também absorvendo todo esse modo de ser da cultura secular. Ele então está fazendo aqui uma advertência para nós, para que nós aceitemos o seu conselho. Está no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Está vendo isso, né? Conselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, ou seja, a fé que atua pelo amor, para te enriqueceres. Agora, um enriquecimento diferente, um enriquecimento da fé provada. Vestiduras brancas, não as nossas próprias obras, não méritos pessoais, não méritos por aquilo que eu faço, por ir à igreja, por ajudar o próximo, por devolver o meu dízimo, por guardar o sábado. Embora todas essas coisas sejam importantes, elas devem ser motivadas pela fé. Nenhuma obra, por muito boa que seja, nos recomenda para a salvação, porque, como disse Martinho Lutero, nós somos depravados. Ele falou isso durante o período da Reforma, quando ele descobriu quem era realmente um pecador tremendamente necessitado de Jesus Cristo. Vestiduras brancas, as vestes do Senhor, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Essa nudez é exatamente isso. Nós não podemos nos recomendar, nossas obras nada valem diante do Senhor. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas o Espírito Santo. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para abrir os nossos olhos, ungir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ter discernimento das coisas espirituais, discernimento doutrinal, discernimento teológico.
discernimento nas relações comerciais, discernimento nas relações interpessoais, discernimento nas relações familiares, eclesiásticas, enfim. Para tudo. Para tudo. Eu gostaria de convidar você, nós vamos dar uma passeada pela Bíblia, para ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, 6 e 7. Primeira carta de Pedro, 1, 6, verso 7. Vamos dar uma passeada aqui. O apóstolo Pedro diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé provada pelo amor, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a provação que faz com que essa fé desenvolva é necessária na nossa vida, a fim de que nós possamos estar prontos para a volta de Jesus. Nós precisamos passar por essa aprovação. Aí no verso 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E eu quero convidar você agora para Hebreus capítulo 12, verso 7. Hebreus 12, verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Às vezes a gente reclama: Senhor, eu estou passando por tanta provação, estou passando por tanta dificuldade, as coisas não vão bem, tudo está tão difícil. É possível que essa provação que nós estejamos passando hoje é exatamente para que nós recebamos a correção, assim como um pai corrige ao seu próprio filho. E é exatamente isso que o texto está nos dizendo aqui. É bem interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele fala de uma maneira muito expressiva. Eu já vi alguns pregarem essa mensagem: repreende e disciplina quantos amam. Mas a serva do Senhor diz que quando Jesus Cristo repreendia, ele tinha lágrimas na voz. A repreensão do Senhor era uma repreensão com carinho, era uma repreensão com amor. É aquele pai amorável que repreende, mas repreende com dor no coração. E é assim que ele está nos repreendendo, ele está chamando a cada um de nós para que nós possamos abrir os olhos. Interessante aqui com relação ao verso 17 desse texto: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és, sim, infeliz, pobre, miserável, cego e nu. Martinho Lutero, ele diz assim: é infeliz porque não tem misericórdia de si mesmo. É miserável porque não tem misericórdia do outro, não tem misericórdia do pobre. Essa repreensão, essa mensagem de repreensão do Senhor Jesus Cristo à sua igreja, é que vai determinar a sacudidura. No livro Primeiros Escritos, na página 270, está escrito assim: a sacudidura será determinada pelo testemunho direto da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isso vai determinar a sacudidura. Aí você vai perguntar: mas como, pastor? Como vai ser isso? Ou seja, o povo de Deus que buscar o Senhor de todo o coração vai receber o poder da chuva serôdia, assim como os apóstolos receberam o poder da chuva temporã. Este poder da chuva serôdia vai fazer com que o povo de Deus se consagre, com que deteste o pecado, com que denuncie o pecado e as suas obras. E aqueles que não estarão fazendo a mesma coisa vão acusar os que estiverem fazendo a obra de Deus. Isso vai causar separação, vai ser um dos fatores que vai causar separação entre o povo de Deus. É exatamente isso. São aqueles que vivem uma vida íntegra diante de Deus, eles ficarão de uma certa forma separados daqueles que não vivem. Então é o testemunho direto da testemunha verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, que vai causar esse abalo, essa sacudidura da igreja. Quando essa igreja estiver
consagrada e pronta, quando ela estiver realmente com o espírito missionário, com o poder de Cristo, aí as coisas acontecem. Uma vez que o poder do refrigério vem sobre o povo de Deus, o poder da chuva serôdia, e o povo vai pregar agora com poder, vai pregar com autoridade, e é isso que vai desencadear o decreto dominical. Então, primeiro vem essa consagração, primeiro vem essa busca, e aí o povo de Deus terá que se deparar com dois tipos de oposição: a oposição de dentro e a oposição de fora. Então, isso que vai determinar a sacudidura. Tremendo isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É interessante que a palavra para cear aqui é deipinon. Havia 5 palavras para cear no grego, em torno de 5 palavras. Mas essa palavra deipinon era aquela ceia em que o indivíduo chegava em casa do trabalho, ele agora já passou a sua jornada de trabalho, ele chegava em casa e ele se reunia com a sua família. Agora ele está ali com a esposa, com os filhos, e ele agora está diante de um ambiente familiar, sem se preocupar nesse momento com o trabalho, e agora ele vai fazer aquele cear, ele vai fazer aquela refeição longa. O deipinon era uma refeição mais longa, e essa mesma palavra que vai descrever a ceia do Senhor, que foi uma ceia longa, uma festividade. Esse deipinon é exatamente isso. Ele não quer cear conosco por um momento, ele não quer passar rapidamente, ele quer ficar conosco muito tempo, ele quer apreciar a nossa companhia, ele quer nos abençoar. É exatamente isso que ele está dizendo. É uma maravilha isso, não é? Aqui em Lucas, eu quero convidar você para caminhar comigo aqui para o livro de Lucas, no capítulo 12, 35 a 40. Vamos para lá? Lucas 12, 35 a 40. Os evangelhos são maravilhosos. Lucas 12, 35. 12, 35 a 40. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas do casamento, para que quando vierem bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Maravilha! Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim o achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que se humilha, que se apropria das vestes de Cristo. É aquele que tem os seus olhos ungidos pelo poder do Espírito Santo. É aquele que veste as vestes sagradas do Senhor, a justiça do Senhor Jesus Cristo. E aí, finalmente, no verso 22, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria terminar com um texto. Nós vamos para Amós, capítulo 9, verso 9. Este texto que fala de sacudir, é um texto que sempre me causou assim, muita solenidade. Amós, capítulo 9, verso 9, diz assim:
Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ele vai sacudir a sua casa. Ele já está sacudindo a sua casa. E o grão vai ficar. O trigo vai ficar. O cascalho vai sair, mas o grão vai ficar. Talvez alguns estejam me perguntando, pastor, como é que eu sei se eu sou grão ou se eu sou palha? Pelas evidências. Você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, não por curiosidade, mas você lê a palavra de Deus procurando ouvir a sua voz. Você comunga com o Senhor. Você é uma pessoa que mede as suas palavras, e quando você fala, você percebe que o Espírito Santo está conduzindo tudo aquilo que você está dizendo, está controlando os seus pensamentos. Ou você é uma pessoa autocontrolada, ou descontrolada. Você é alguém que pensa no outro, que até prefere sair com certo prejuízo do que prejudicar o outro. Você é uma pessoa que ama estar nos átrios do Senhor, que está sofrendo porque não pode estar nos átrios do Senhor. Você é aquela pessoa que procura não colocar os seus olhos em coisas que não edificam, que evita ouvir coisas que não edificam e de falar coisas que não edificam. Se você é uma pessoa que tem ouvido a voz do Espírito Santo e tem atendido a voz do Espírito Santo, então você é grão, então você é trigo e não é cascalho. Mas ainda assim, nenhum de nós deve se ufanar, devemos sempre esperar no Senhor. Devemos sempre desconfiar da nossa própria experiência e sempre estar buscando cada vez mais e mais e mais e mais do Senhor. Todos os dias, e não nos contentarmos. Sabe, amigos e irmãos, um dos fatores que demonstra que uma pessoa de fato é uma pessoa conquistada pela cruz é quando ela sente o impulso e o desejo de falar da salvação para outras pessoas. É quando ela sente uma compulsão de pregar o Evangelho e de viver o Evangelho, de abrir a palavra perante aqueles que estão perecendo. Se você é uma pessoa assim, então continue assim, porque você está no caminho de salvação. Você está dando ouvidos à testemunha fiel e verdadeira. E certamente você vai participar com o Senhor daquele grande Deipinon, daquela grande ceia que será oferecida, em que Ele mesmo diz que nos servirá. Já pensou, irmãos? Que coisa maravilhosa! Sermos servidos pelo nosso Salvador. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, poder viver com Ele por toda a eternidade no lar celestial. Irmãos, esse é o meu lentilho. Eu espero, amigo, meu irmão maravilhoso, meu irmão que está ansiando por isso, que este seja um sonho realizado na nossa vida. Eu espero que nós, e eu agora acredito mais do que nunca tive uma experiência tão forte de que vou ver o Senhor Jesus Cristo voltar ainda nesta geração. Se este é o seu anseio, se este é o seu desejo, continue firme, porque logo veremos o Senhor Jesus Cristo voltar. Você realmente quer ver o Senhor Jesus Cristo voltar? Então faça o seguinte, dê um passo adiante, levanta a sua mão e diga assim: Senhor, eu quero estar contigo um dia no lar celestial. Amém. Oremos, irmãos. Pai amorável, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, por toda a tua misericórdia, por toda a tua bondade para conosco, pelos teus conselhos a nós através da igreja de Laodiceia, Senhor. Nós somos de Laodiceia, mas não precisamos ser como Laodiceia. Pelo contrário, Senhor, nós queremos ser como Filadélfia. Queremos ter um amor profundo, um amor fraternal. Queremos, ó Deus, entregar o nosso coração a Ti para que Tu purifiques e permitir que troques as nossas vestes
e que tu, Senhor Deus, lave os nossos olhos com o colírio espiritual, com o Espírito Santo. São bênçãos que nós te rogamos, mais uma vez agradecidos, no sagrado nome maravilhoso de nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Amém, Senhor.